No Saber Direito desta semana, você vai aprender direito tributário. Saiba como se dá o nascimento da relação jurídica, as garantias e privilégios do crédito tributário, a responsabilidade pela dívida tributária e a execução fiscal do tributo não pago. As aulas são com o professor Pedro Bonifácio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um encontro, a nossa aula de número 3 aqui pela TV Justiça, no programa Saber Direito. Eu sou o Pedro Bonifácio e estarei com vocês aqui mais uma vez falando a respeito das consequências em razão do inadimplemento do tributo, né? Se você ficar sem pagar o tributo, o que pode acontecer com você? Seja você uma pessoa natural, uma pessoa jurídica, né? Uma empresa, quais são as consequências administrativas e também as consequências judiciais pelo inadimplemento do tributo? Essa terceira aula, ela é uma continuação do nosso encontro passado, em que nós já começamos a tratar a respeito das primeiras garantias do crédito tributário. Lá no nosso encontro, eu tratei com vocês de 3 garantias principais, né? A garantia que tratava sobre a inscrição em dívida ativa e a presunção de fraude na tentativa de alienação de patrimônio. Vimos também a respeito do arrolamento de bens, que apesar de não estar no CTN, que você já sabe que prevê apenas uma lista exemplificativa, é uma lei separado, uma lei esparsa, mas que trata sobre uma outra garantia do crédito, que é o arrolamento de bens. Importante até destacar, fazendo aqui uma complementação do arrolamento, que às vezes o cliente quando chega para nós e dizer, olha, tem uma anotação aqui na matrícula do meu imóvel dizendo que se eu vender o patrimônio, o cartório precisa comunicar à Receita Federal, nem existe processo judicial. E tá certo, né? Porque lembre-se que o arrolamento se distingue da medida cautelar, porque a medida cautelar depende de autorização judicial, enquanto que o arrolamento não depende, né? E hoje nós vamos ver outras garantias, outros meios jurídicos que a administração se vale para coagir de maneira lícita o devedor a pagar a sua obrigação tributária, caso ela não esteja sendo adimplida da forma que a administração deseja. E aí lembre-se, continuando a mesma metodologia que eu falei na aula passada, a gente vem fazendo aqui uma linha do tempo, uma sequência de atos que vai permitir você visualizar de maneira mais clara essas garantias. Então nós vimos que o primeiro ato da nossa linha é o fato gerador, o segundo ato da nossa linha é o lançamento, depois vem a inscrição em dívida ativa e agora nós temos o quarto elemento da nossa linha do tempo, que é a emissão da CDA, da certidão de dívida ativa. Então, o próximo ato que a administração, de maneira individual, extrajudicial, realiza é a inscrição em dívida ativa e, posteriormente, a emissão de uma certidão de dívida ativa. Pedro, não é a mesma coisa? Na aula passada você falou para nós que a dívida ativa é como se fosse um SPC, é como se fosse um Serasa, é um banco de dados que coloca ali o nome dos maus pagadores de tributos. A certidão de dívida ativa seria a mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa, né? A certidão de dívida ativa, ela é um atestado, né? Na linguagem do direito administrativo, o que é uma certidão? É um atestado. É um documento que comprova um fato. E o que é essa CDA, que é uma certidão, ou seja, um atestado que comprova um fato, o que ela está comprovando? Uma dívida ativa. A CDA, que é a abreviação de certidão de dívida ativa, ela está confirmando que existe um fato, qual seja, uma dívida tributária não paga. E qual é o valor dessa CDA? Doutores, a CDA, como certidão de dívida ativa, ela tem um valor muito importante para o direito, porque ela equivale a um título executivo extrajudicial. A CDA, ela não é um mero atestado simples. Ela, na verdade, é um título executivo extrajudicial. E qual que é a importância na linguagem do direito de um título executivo? Ela prova que a dívida é líquida, que a dívida é certa e que a dívida é exigível. Toda vez que você tem um documento que comprova que a dívida é certa, líquida e exigível, isso se materializa por meio do título executivo extrajudicial. Quem traz para nós o rol desses títulos executivos que têm essa força de liquidez, certeza e exigibilidade é o Código de Processo Civil. Lá no CPC, no artigo 784, você tem um rol de títulos que tem essa mesma presunção. Um rol de documentos
que também tem essa mesma função jurídica de provar que a dívida é certa, líquida e exigível. Um exemplo prático do seu dia a dia, para ficar mais fácil de entender o valor da CDA, é como, por exemplo, um cheque. Você provavelmente já viu um cheque, né? O cheque, ele também é um título executivo extrajudicial. Está lá no rol do 784. Então, se você me dá um cheque para pagar uma dívida e esse cheque volta sem fundos, eu tenho um título executivo extrajudicial. Eu posso pegar esse cheque, inclusive, e protestar em cartório, se eu quiser. Ou eu posso entrar com uma medida judicial de cobrança muito mais rígida para o devedor. Um outro exemplo de um outro título executivo que faz muito parte do nosso dia a dia é um contrato particular assinado com a presença de duas testemunhas. Você já se perguntou por que um contrato padrão, como por exemplo o contrato de locação, né, que eu falava na primeira aula, por que um contrato de locação ele vem com a assinatura de duas testemunhas? Não só das partes, né, mas também de duas testemunhas? Porque a partir do momento que eu tenho um contrato que as partes assinaram e também duas testemunhas, ela equivale a um título executivo extrajudicial. Ela vai ter o mesmo valor de um cheque, o mesmo valor de uma CDA, de uma certidão de dívida ativa. E doutores, quando eu tenho uma certidão de dívida ativa contra você, devedor, isso significa que a dívida é certa, que a dívida é líquida e ela é exigível. E aí, judicialmente, nós vamos ver na nossa próxima aula, ela não vai passar por um processo de conhecimento, um processo judicial longo e demorado. Não. Quando eu tenho um título executivo extrajudicial, eu já posso entrar com uma ação direto chamada de execução. Quando eu entro com uma ação de execução, se presume que aquele título é válido, que a dívida existe. O juiz não vai precisar conhecer da dívida, porque por eu ter aquele documento, já se tem uma presunção de que a dívida está certa. Então o juiz vai mandar citar a parte, não para discutir se a dívida existe ou não, ele vai mandar citar o devedor para pagar a dívida. Essa é a grande diferença de uma ação de conhecimento para uma ação de execução, que eu vou aqui tratar com vocês mais na nossa próxima aula. Voltando aqui a falar da CDA, que é esse título executivo extrajudicial, que comprova que a dívida é certa, líquida e exigível, nós temos alguns elementos que essa CDA tem que ter. Então, no próprio CTN, lá no artigo 202 do CTN, diz que a dívida ativa, quando ela for inscrita, ela precisa conter o nome do devedor, ela precisa conter, se conhecido, o endereço do devedor, ela precisa ter na inscrição e também na certidão que tipo de dívida é essa, né? Qual que é a natureza da dívida, é um imposto, é uma taxa, que tributo é esse? Eu preciso saber também o valor da dívida, forma de calcular juros e multa, a data da dívida. Então veja, o próprio artigo 202 do CTN, ele estabelece alguns requisitos que a própria dívida ativa tem que ter. E esses requisitos se somam à CDA. Então aqueles mesmos requisitos do artigo 202 que fala do cadastro da dívida ativa, eu também preciso encontrá-los na certidão da dívida ativa. Os mesmos requisitos também. E apenas para ratificar esses requisitos, a própria Lei de Execuções Fiscais, que a gente vai tratar dela mais na nossa próxima aula, que é a Lei 6.830 de 80, chamada Lei de Execução Fiscal, ela traz no artigo 2º, parágrafo 5º, os elementos da CDA. Então, lá no artigo 2º, parágrafo 5º da Lei 6.830 de 80, eu tenho a lista de documentos, de itens obrigatórios que devem estar constando na CDA, que são basicamente os mesmos que eu acabei de narrar pelo artigo 202 do CTN. É apenas para ratificar esses requisitos. Quero aqui fazer um parênteses sobre essa explicação da CDA, para a gente não confundir com outras duas certidões em matéria tributária. Toda vez que a gente fala certidão, parece que existe uma só, né? Só a certidão de dívida ativa. Não. Se atentem que o próprio CTN, o Código Tributário Nacional, ele diz que existem outras duas espécies de certidão, que não têm esse mesmo papel da CDA. O papel da CDA é provar que a dívida é líquida, certa e exigível. E as outras certidões em matéria tributária? Então eu adianto a vocês que nós temos uma certidão que ela prova a quitação de um tributo. É a chamada certidão negativa de débito. O artigo 202 do CTN diz que toda vez que você precisa comprovar que pagou um tributo, o documento idôneo
cabal que comprova o pagamento de uma dívida tributária é a CND, é a Certidão Negativa de Débito. Muitos estados e municípios, e até mesmo a Receita Federal, permite a emissão dessa certidão pela internet. Então você entra no site do órgão e faz ali o preenchimento dos dados de identificação do contribuinte, como por exemplo o CPF, se for pessoa física, ou o CNPJ, se for pessoa jurídica. E aí você, ao colocar os seus dados, o sistema vai verificar se você não está devendo. Se a certidão for emitida, significa que você pagou, quitou todos os seus tributos pendentes. Então você consegue um atestado que certifica um fato. Qual é o fato que esse atestado está certificando? Que você quitou todas as dívidas tributárias. Por isso aqui é importante você ver, né, a diferença de cada regra jurídica, porque numa relação consumerista, por exemplo, como que você comprova o pagamento de alguma coisa? Comprovante de pagamento, o próprio boleto, né, de pagamento, por isso que você guarda aquele comprovante, né, normalmente uma conta de luz, você pagou a conta de luz, você guarda aquele pagamento, né, o recibo de pagamento, para que se acontecer alguma coisa, você tenha ali o comprovante. Na relação tributária, o documento que tem esse papel de comprovar o pagamento de um tributo é uma certidão negativa de débito. Então, às vezes, quando eu tenho um caso de um cliente que está sendo cobrado de uma dívida que ele mesmo disse que já pagou, eu peço a ele a emissão, falo, você tem a certidão negativa? Ele fala, não, eu tenho aqui um boleto, eu tenho boleto com a autenticação que eu paguei. Veja, o boleto é um meio de prova, mas ele não é um documento idôneo, um documento cabal. Então, por isso, o documento que prova a quitação de um tributo na linguagem tributária é somente a certidão negativa de débito. Então, quando o cliente tem essa certidão, a gente sempre dá preferência a ela para demonstrar que pagou o tributo. Nesse segundo caso, quando ele não tem essa certidão negativa, e agora o Estado está cobrando ele de uma dívida que ele disse que já pagou, aí nós temos que nos valer de outras provas para comprovar que aquela dívida já foi paga, né? Então, o boleto de pagamento, o valor do débito destacado, às vezes, na conta corrente do cliente, para a gente conseguir comprovar que aquela dívida que está sendo cobrada já foi paga. Mas o documento que comprova de maneira cabal e idônea que o vencimento do tributo foi pago dentro do prazo é a certidão negativa de débito. Uma outra certidão que não se confunde nem com a CND, que é essa que eu acabei de explicar, e nem com a CDA, que estávamos falando agora há pouco, é uma outra certidão, que é a certidão positiva com efeitos de negativa. Certidão positiva com efeitos de negativa. Quando e para que serve essa certidão? Veja só, a certidão positiva com efeitos de negativa, ela tem uma função muito particular no direito tributário. A certidão, ela é positiva. O que isso significa? Existe uma dívida. Você está realmente inadimplente com o tributo. Só que ela vai ter o efeito jurídico de uma certidão negativa. Então ela vai provar que você quitou o tributo, mesmo ainda não tendo quitado. Há certa esperança, uma presunção esperançosa por parte do fisco, que mesmo que você esteja devendo, você vai pagar aquele tributo. Então, por isso, eu não posso dizer que você pagou, por isso eu não vou emitir para você uma certidão negativa de débito, porque a dívida ainda existe. Porém, há uma esperança, uma presunção de boa-fé por parte do devedor, então por isso eu vou te emitir uma certidão positiva com efeitos de negativa. E isso para empresas é muito importante, porque, por exemplo, para você participar de uma licitação com o governo, uma das obrigatoriedades de documentos que você tem que apresentar é a regularidade fiscal. Né? Diz a lei de licitações que você precisa apresentar documentos que comprovem a sua habilitação econômica, jurídica, técnica, trabalhista e, inclusive, a fiscal. E qual é o documento que eu teria que apresentar nessa licitação para comprovar a minha regularidade fiscal? A CND. Só que eu não tenho como emitir a CND porque eu estou devendo, mas eu quero emitir, então, uma certidão que prova que eu estou devendo, mas ela vai ter o mesmo efeito jurídico que a certidão negativa. É a CPEM, certidão positiva com efeitos de negativa. Ela está prevista no artigo 205 do CTN. Por que eu falo que ela é uma certidão, na verdade o artigo 205 e 206 do CTN? Por que eu falo que ela é uma certidão um pouco diferente? Porque, Pedro, como é que o fisco vai ter esperança que eu vou pagar o tributo e por causa disso ele vai me dar essa certidão dizendo, olha, ele está devendo,
mas ele vai pagar, viu? Então, portanto, ela vai ter o mesmo efeito jurídico de uma negativa. Então, veja, a própria lei, ela estabelece quais são as possibilidades de emissão dessa certidão. O próprio artigo 206, ele fala, olha, se o devedor está devendo, mas, por exemplo, ele parcelou a dívida, você foi lá na Fazenda Pública, na Secretaria de Finanças e parcelou o débito em 60 meses. E você vem pagando regularmente aquele valor. Então, essa é uma hipótese que você vai poder requerer a certidão positiva com efeitos de negativa. Se presume que esse devedor, por estar parcelando e cumprindo com o parcelamento, que ele vai pagar a dívida inteira. Eu não posso afirmar que ele quitou, porque o parcelamento ainda não acabou. Mas eu presumo, em decorrência do comportamento atual dele, que há uma boa-fé no pagamento. Então, portanto, eu vou dar para ele uma certidão positiva com efeitos de negativa. E esse documento equivale, numa licitação, a uma CND. Então, ele vai conseguir participar do certame licitatório, mesmo estando em dívida com a administração pública. Todas as hipóteses que a gente percebe de emissão da CPEM, né, da certidão positiva com efeitos de negativa, são hipóteses em que o devedor, de boa fé, está pagando o tributo. Então, além do parcelamento, que eu digo que na nossa prática é o que a gente mais pega, né, clientes que querem participar de licitação e precisam ali mostrar a regularidade fiscal, outros exemplos que também podem ser reconhecidos para a emissão de uma certidão positiva com efeitos de negativa. Por exemplo, quando o contribuinte judicializa, né, ele entrou com uma ação judicial com relação à dívida tributária, mas ele fez um depósito judicial daquele valor. Então, aquele depósito demonstra que ele quer pagar, mas ele só quer discutir para ver se realmente aquele valor exato que está sendo cobrado está certo ou não. Ou quando o contribuinte consegue, por exemplo, uma prorrogação do vencimento do tributo, uma moratória. E aí ele foi até o ente fazendário, o tributo já estava vencido, mas eles deram uma moratória para ele pagar, uma prorrogação. Veja, há uma boa-fé. Eu não vou emitir que ele quitou, porque ele ainda não quitou, mas eu vou emitir uma certidão positiva com efeitos de negativa. Então não confunda. CND, certidão negativa de débito. Qual é a função dela? Provar a quitação do tributo. CPEM, certidão positiva com efeitos de negativa, ela demonstra a boa-fé do contribuinte, que apesar de estar devendo, há uma presunção de que ele vai pagar. Agora, a CDA, que é a certidão de dívida ativa, ela é um documento que equivale a um título executivo extrajudicial. E como equivale a um título executivo extrajudicial, ela prova que a dívida é certa, que a dívida é líquida e que a dívida é exigível. São os 3 elementos necessários para se promover uma execução contra o devedor. Se essa CDA não for paga pelo contribuinte, a administração agora tem em mãos o passaporte que permite a ela promover a ação judicial de execução. Só que essa CDA, ela nem precisa ser executada, porque ela mesma já tem algumas características importantes, como aqui nós já falamos, mas que agora permite à administração pública praticar um outro ato administrativo de extrema relevância para coagir o devedor de maneira lícita a pagar o tributo. Do que eu estou falando? Meus amigos, eu estou falando do protesto da certidão de dívida ativa. Nós temos uma lei hoje que ela regulamenta o protesto em cartório, né? Não sei se você conhece alguém ou até já sofreu isso, o protesto em cartório. Lembra que eu dava o exemplo há pouco do cheque, né? Quando você tem um cheque e a pessoa não paga esse cheque, você pode protestar o cheque em cartório. Existe uma lei, né? A lei dos protestos, vamos assim dizer, que é a Lei 9492 de 97. E essa Lei 9492 de 97, ela prevê no artigo 1º, parágrafo único, a possibilidade de você realizar o protesto em cartório dessa CDA. Então, apesar do devedor ainda não estar sendo executado judicialmente, ele já sofre uma medida de coação para pagamento, que é o protesto em cartório. E aí o protesto em cartório, inclusive, ele serve como método de consulta de empresas na hora de liberar, por exemplo, um financiamento, na hora de liberar uma linha de crédito, na hora de fazer um empréstimo. Então, alguns bancos e várias empresas aí que atuam no mercado econômico de alguma maneira, elas consultam, né, o banco de dados de protesto em cartórios para ver se existe algum protesto no seu nome. Então, não pagou o seu IPVA? Se já tem uma CDA contra você, uma certidão de dívida ativa,
essa CDA pode ser protestada no próprio cartório de protestos e títulos. Se você não pagou o seu IPTU, antes de executar, se eu já tenho essa CDA, eu posso realizar o protesto. Houve uma discussão no Supremo Tribunal Federal se isso era constitucional, se tratando de uma obrigação tributária, e o Supremo disse que sim. Então, portanto, o artigo 1º, parágrafo único da Lei 9492 de 97, que prevê o protesto em cartório, é totalmente lícito e possível dentro da área tributária. Lembra que eu falei há pouco que a CDA ela tem um valor de documento que comprova que a dívida é certa, líquida e exigível. E aí sempre a pergunta que se aparece é: Pedro, mas e se a dívida realmente não for nesse valor? Se a dívida não for tão certa assim? Existe alguma forma que eu poderia questionar que essa dívida não é tão certa, não é tão líquida e não é tão exigível? A minha resposta para essa pergunta é sim. Você pode provar que a dívida não é certa. Só que o ônus da prova recai para o devedor. Porque como eu tenho um documento que se presume que a dívida é certa, líquida e exigível, quem vai ter que demonstrar que isso não é verdade é o devedor. Por isso que o artigo 204, parágrafo único do Código Tributário Nacional, artigo 204, parágrafo único, ele diz assim: a certeza dessa CDA é uma presunção relativa, que inverte o ônus da prova. Então, se o devedor quiser argumentar de que aquela cobrança, que aquela CDA não é verdadeira, então, por exemplo, ele vai entrar com uma ação anulatória contra a CDA, em âmbito judicial, ele é que vai ter que provar que a dívida não é certa, não é líquida e não é exigível. Normalmente, pessoal, o credor tem que provar que a dívida existe. Mas nesse caso, como nós temos um título executivo extrajudicial, ele já tem essa característica presumida. E aí cabe a nós, devedores, provarmos que essa dívida não é certa, não é tão líquida assim e não é tão exigível. Toda vez que algo no direito é presumido, significa que o ônus da prova se inverteu. E aí é o devedor, o acusado, que vai ter que provar que aquilo não é corretamente devido. Por isso a CDA ela tem uma relevância muito específica no direito tributário. Pedro, e se a CDA for realizada de maneira irregular? Você disse para mim agora há pouco que existiam algumas informações que eram obrigatórias constar na CDA, como, por exemplo, o nome do devedor, o endereço dele, se conhecido, o valor da dívida, a natureza do crédito e várias outras informações que estão dentro da lei. Se, por exemplo, uma CDA foi feita de maneira incorreta, ilegal, não estava ali constando, por exemplo, a forma de calcular os juros e multa, não estava constando a natureza do crédito tributário, o servidor que na hora que fez a CDA, né, que é um documento, é um atestado, ele não viu isso e acabou emitindo essa CDA. Ela pode ser corrigida ou depois que ela está pronta não pode mais ser alterada? Essa resposta ela tem explicação na própria lei. O próprio artigo 203 do CTN ele diz o seguinte: olha, caso a CDA tenha algum erro, algum equívoco, ela pode ser emendada sim. Mas existe um prazo limite para que essa emenda, para que essa correção seja feita. De acordo com o artigo 203 do CTN, ela pode ser corrigida até a prolação da sentença de primeiro grau. Então, até que o juiz tenha dado a sentença com relação à dívida tributária, num processo de execução, por exemplo, se dentro do processo de execução você perceber que existe um erro na CDA, você vai alegar esse erro e a Fazenda Pública vai poder corrigir. Simples assim. Então, até a decisão de primeiro grau, a decisão judicial, é possível corrigir a CDA. É claro que, sobre a parte que for corrigida, você, devedor, vai ter que ter um novo prazo para poder se defender, né? Para exercer o seu contraditório e sua ampla defesa. Então, por exemplo, quando eu alego que a forma de calcular os juros está errada, lá no documento, na CDA, não veio explicando essa fórmula de calcular os juros, qual é a taxa que eu aplico? A taxa Selic, IGPDI, IGPM? Qual que é a taxa que eu vou aplicar para a contabilização de juros? Isso não veio escrito no documento. Então eu vou alegar isso no processo judicial, o juiz vai verificar que realmente isso não veio e aí ele vai pedir para ser emendada. Quando a administração juntar o documento novo, corrigido, eu terei que ter um novo prazo para poder me manifestar, para poder me defender. Sobre a parte que for emendada, o contribuinte terá um novo prazo para se defender. É isso que também prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional. Mas existe alguma coisa que não pode ser corrigida ou qualquer coisa pode ser alterada na CDA, na certidão de dívida ativa?
Veja, o artigo 203, ele diz que qualquer vício material ou qualquer vício formal pode ser corrigido. Então, nos dá a entender que qualquer coisa poderia ser corrigida dentro de uma CDA. Mas o STJ, sendo questionado sobre isso, sobre vícios, erros na CDA, na certidão de dívida ativa, teve que se pronunciar a respeito dessa temática. Será que tudo, qualquer vício formal, qualquer vício material? E para ratificar esse pensamento, para consolidar, harmonizar esse pensamento, o STJ criou a súmula 392. Súmula 392 do STJ. E nessa súmula 392, o que foi decidido? Que qualquer vício material ou formal pode ser alterado, com exceção de um elemento. Existe um elemento na CDA que não pode ser alterado, que é o nome do sujeito passivo. Então, quando você está sendo, futuramente executado, antes da execução, o seu nome foi inscrito em dívida ativa. Aí eles fizeram um atestado para provar que a dívida era certa, líquida e exigível. Qual o nome desse atestado? CDA, Certidão de Dívida Ativa. Só que na hora de colocarem o nome do devedor, colocaram um nome errado. Não se atentaram e colocaram um nome errado na CDA. Nesse caso, não poderá ser corrigido o documento. Haverá a anulação da cobrança. Se já estiver em processo de execução, a execução terá que ser extinta e terá que ser refeito o processo de cobrança. Porque o nome do devedor é o único elemento, de acordo com a súmula 392 do STJ, que não pode ser corrigido. Eu não estou falando aqui de um erro de grafia no nome, né? Então, por exemplo, o meu Souza é com Z, escreveram com S, né? O meu Laís é com S, escreveram com Z. Não é um erro de grafia, né? Uma troca ou outra de uma letra, mas é o nome do devedor efetivo. Quem teria que ser cobrado é o João, estão executando a Maria. Quem deveria estar sendo cobrado é o Francisco, estão executando o Pedro. Veja, estão cobrando de uma outra pessoa que nada tem a ver com a dívida. Aí, se isso for descoberto dentro do processo de execução, e isso é mais comum do que você imagina, eles executam a pessoa errada, e aí, nesse caso, a administração não vai poder corrigir. Não vai poder a execução continuar. Ela vai ter que ser anulada, extinta, sem resolução do mérito, em decorrência do vício da legitimidade processual em decorrência da CDA. Então, esse título executivo, nem sempre ele é tão verdadeiro assim, ele está correto, e caso ele realmente esteja com o nome errado, você não pode corrigir. Qualquer outro elemento, pessoal, qualquer outro dado da CDA pode ser emendada sem problema nenhum. É o que diz o artigo 203 do CTN, corroborando aqui com a súmula 392 do STJ. Tranquilo até aqui? Tratando ainda um pouquinho mais sobre a CDA, eu queria destacar agora a vocês uma outra garantia que a administração tem com relação à dívida tributária. Então vamos lá, vamos retornar aqui à nossa linha do tempo. Lançamento, depois do lançamento veio a dívida ativa, depois da dívida ativa veio a CDA, e nessa CDA nós teremos o valor que o devedor, que o contribuinte não pagou. E esse valor, numa ação de cobrança judicial, ele pode ser pago, satisfeito, por meio de uma penhora de bens. Então, a próxima garantia que eu queria tratar aqui com vocês é sobre a penhora de bens do devedor. Não sei se você vai se lembrar, mas na nossa primeira aula eu disse a vocês que o meio natural de se pagar tributo era em dinheiro. E caso o devedor não tivesse dinheiro, uma outra forma que ele poderia achar para pagar essa obrigação tributária era por meio de uma dação em pagamento de bens imóveis. Lembra disso? Só que aqui, como eu já tenho uma CDA contra ele e que no futuro vai ser executada, a penhora, que é uma indisponibilidade judicial do bem, ela pode alcançar outros patrimônios que não apenas bens imóveis. O artigo 184 do CTN diz que a penhora pode recair sobre a totalidade de bens do devedor. Exatamente. Então veja como é mais amplo, Não estou te cobrando apenas do tributo em si, com relação ao seu bem imóvel, com relação ao seu dinheiro. Mas diz o artigo 184 que a totalidade de bens do devedor pode ser utilizada para pagar uma dívida tributária. Então imagine, além do seu dinheiro na sua conta corrente, ativos financeiros que você tiver,
aplicações financeiras, bens móveis, bens imóveis, joias, embarcações, aeronaves. Todo o seu acervo patrimonial poderá ser utilizado para pagar uma dívida tributária em fase, né, de execução. Inclusive, os bens gravados com cláusula voluntária de inalienabilidade e impenhorabilidade. Vou devagar para você entender isso. Lá no artigo 184 ele diz: a totalidade de bens do devedor pode ser usada para pagar uma dívida tributária, inclusive os bens gravados com cláusula voluntária de impenhorabilidade e inalienabilidade. Vamos entender melhor do que se trata? Veja aqui comigo. Cláusula voluntária é aquela cláusula que eu próprio, dono do imóvel, gravo na matrícula do bem. Então eu vou até o cartório e peço para que, né, o tabelião, o responsável lá pelo cartório, coloque, o registrador, coloque na matrícula do bem que aquele imóvel, na escritura, que aquele imóvel é impenhorável, é inalienável. Então, impenhorabilidade é porque ele não pode ser usado para pagar uma dívida, né, numa medida judicial. E inalienável significa que ele não pode ser vendido, não pode ser doado. Só que essa cláusula voluntária de impenhorabilidade e inalienabilidade, ela não pode ser colocada em face do fisco para pagamento de dívidas tributárias. O que isso significa? Por mais que o patrimônio esteja gravado com essa cláusula de impenhorabilidade ou inalienabilidade, por mais que esteja gravado isso lá, ele vai poder ser utilizado para pagar a dívida tributária. Porque de acordo com o CTN, no artigo que eu acabei de tratar, no artigo 184, ele diz que mesmo os bens gravados com cláusula voluntária de impenhorabilidade e mesmo os bens gravados com cláusula voluntária de inalienabilidade, todos esses bens podem ser usados para pagamento da dívida tributária, além de todos os outros que você possua. Por isso que quando eu tenho uma CDA, uma certidão de dívida ativa, que é o passaporte para a execução, lá na fase de penhora judicial, o juiz ele tem um leque muito grande de patrimônio que ele pode bloquear para pagar a dívida tributária. Mas Pedro, existe algum bem, algum patrimônio que se livra dessa totalidade, né? Porque parece a totalidade uma expressão muito ampla. Existe algum patrimônio que eu posso ter o patrimônio e mesmo assim ele não será usado para pagar a dívida tributária? Sim. O próprio artigo 184 diz que, exceto os bens impenhoráveis, esses não podem ser atacados na execução. Então, em regra, todos os bens respondem, inclusive aqueles gravados com cláusula voluntária, exceto aqueles bens absolutamente impenhoráveis. Doutores, como eu trouxe já em outros momentos, o CTN é de 1966. Então ele é muito antigo. E aí, na época que ele foi construído, existia bens absolutamente impenhoráveis. Hoje, na atual redação da lei que trata dos bens impenhoráveis, que já adianto aqui que é o CPC, lá eles tiraram essa expressão absolutamente impenhoráveis, tá? Então hoje o bem ou ele é penhorável ou impenhorável. Mas Pedro, qual que é a diferença de um bem impenhorável para um bem absolutamente impenhorável? Quando eu digo que um bem é impenhorável apenas, significa que, em regra, ele não pode ser usado para quitar uma dívida judicialmente falando. Porém, em determinadas situações, analisando caso a caso, eles podem penhorar. Quer um exemplo? Aposentadoria. A aposentadoria está no rol do artigo 833 do CPC, que é impenhorável. Salário está no rol do artigo 833, que é impenhorável. Só que se a pessoa, por exemplo, ganha um salário muito acima do mercado, né, um salário que consiga, né, cumprir com todas as suas necessidades básicas, já há decisão do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a penhora parcial do salário. Porque ele não é absolutamente impenhorável. Ele, na verdade, é, em regra geral, impenhorável. Porém, se naquele caso concreto, o valor da dívida com relação à pequena penhora do salário não vai comprometer a subsistência do indivíduo, o tribunal pode autorizar sim a penhora. Como já existe, né? Penhora de salário de pessoas que ganham um valor alto comparado à média da sociedade. Então, por isso, doutores, não existe mais bens absolutamente que nunca serão penhorados.
mas a regra é que eles são intocáveis no processo judicial. Para você saber que bens são esses, você vai olhar o artigo 833 do CPC. Lá no artigo 833, nós temos um rol de bens que, em regra, não podem ser afetados numa execução tributária. Por exemplo, salário, aposentadoria, os bens que guarnecem a residência, sendo esses bens de primeira necessidade. Outro exemplo também é o utensílio utilizado para o exercício da atividade profissional. Então eu não posso, por exemplo, pedir a penhora da máquina de costura da costureira. Eu não posso pedir a penhora de um instrumento musical de um músico. A câmera de uma pessoa que trabalha como cinegrafista. Porque isso faz parte de um instrumento que ajuda na atividade profissional. Então isso é impenhorável de acordo com o artigo 833 do CPC. Além desses que estão lá no 833, existe uma outra lei, que é a Lei 8.009 de 90, que também prevê um outro bem impenhorável, que é o chamado bem de família. Vamos falar um pouquinho dele lá na Lei 8.009 de 90. Com relação ao bem de família, a gente tem um ponto muito sensível com relação à impenhorabilidade, né? Assim como a gente viu agora no 833 do CPC, que fala quais são os bens impenhoráveis, o bem de família está nesse rol no artigo 1º da Lei 8.009 de 90. Se você observar o texto do artigo 1º, ele diz que é impenhorável para fins de dívidas tributárias o bem de família. O bem de família é aquela única propriedade registrada em seu nome que você pode morar sozinho ou morar com a sua família, por isso que ele é reconhecido, né, na sua popularidade como bem de família. Mas na verdade é o seu patrimônio, o único patrimônio registrado em seu nome, que você usa para subsistência familiar, seja você morando sozinho ou morando com a sua família. Qual é o ponto aqui? A regra é que o bem de família é impenhorável, então se você está com uma dívida de imposto de renda, uma dívida de PVA, você não pode usar o bem de família, né? A administração pública não pode pedir a penhora do seu bem de família com essa finalidade em decorrência de ser ele impenhorável. Porém, tome um cuidado especial, porque o próprio artigo 3º da Lei 8.009 de 90, que trata do bem de família, ela traz exceções. Aqui para a nossa aula, qual exceção nos interessa? A do inciso 4 do artigo 3º. Lá no artigo 3º, inciso 4, está escrito que se a dívida tributária for em decorrência do próprio bem de família, ele sim poderá ser usado como penhora numa execução. Então imagine, por exemplo, que você esteja devendo IPTU do bem de família. Você esteja devendo taxa de lixo do bem de família. Nesse caso, eles vão poder sim realizar, né, a penhora desse bem para a quitação da dívida, porque o tributo nasceu do próprio bem de família. Então a regra geral é que bem de família é impenhorável, exceto se a dívida tributária for em decorrência do próprio bem de família. Nessa hipótese, se a dívida tributária for em decorrência do próprio bem de família, nesse caso pode sim ocorrer a penhora de bens. Então por isso que é uma certa penhora, né, uma impenhorabilidade relativa. Porque se a dívida for do próprio bem de família, nessa hipótese vai poder né, penhorar sem nenhum tipo de problema. Então, muita atenção a essas exceções. Tirando o que o CPC estabelece no artigo 833 e tirando o que está descrito na Lei 8.009 de 90, a totalidade de bens pode ser usada, a totalidade de bens do devedor pode ser usada para fins de pagamento numa cobrança judicial, numa execução. É claro que quando a gente fala de penhora, a penhora ela vai afetar os bens que o devedor tem naquele momento em que se faz a busca de patrimônio, né? No Poder Judiciário existe um sistema interligado com os órgãos de registro, Banco Central, cartórios de registro, até mesmo o Departamento Nacional de Trânsito, que faz a busca, o mapeamento desses bens. E é a esse procedimento, né, de busca de patrimônio atual, registrado em nome do devedor, a gente chama isso de penhora. Porém, tomem um cuidado, que existe um outro sistema previsto no CTN, uma outra modalidade de bloqueio de patrimônio, que até é mais gravosa do que a própria penhora. A penhora de bens, nós vimos agora o artigo 184, que diz que a totalidade de bens pode ser usada para pagamento da dívida. Agora nós vamos para o artigo 185A do CTN. Eu até já comentei que esse artigo 185A foi uma inclusão após o CTN estar pronto, né? Foi em decorrência de uma lei complementar que incluiu esse artigo 185A.
E lá ele trata da chamada penhora online, né, do bloqueio eletrônico de bens. Então, quando você está sendo executado por uma dívida tributária que você, por algum motivo, não pagou, essa dívida tributária ela pode ser cobrada por meio de uma chamada penhora online, um bloqueio eletrônico de bens. Só que nós temos, dentro desse mesmo artigo, a possibilidade da administração requerer ao juiz não a mera penhora, a busca patrimonial atual do devedor, mas é possível que a administração peça a chamada indisponibilidade de bens. Veja, a penhora gera esse efeito de indisponibilidade. Só que nós estamos falando de um patrimônio atual, aquilo que você já tem como patrimônio. Uma outra coisa é a indisponibilidade, porque a indisponibilidade é aquilo que eu ainda vou comprar, é aquilo que eu ainda tenho a expectativa de adquirir. Por isso que, por exemplo, uma promessa de compra e venda, numa penhora não aparece, porque ela é uma mera promessa de compra e venda. O bem ainda não está registrado em seu nome, então, em tese, eu não posso fazer a penhora, o bloqueio. Mas quando eu estou falando de indisponibilidade, a indisponibilidade poderia recair sobre uma promessa. Por quê? Porque a indisponibilidade é sobre aquilo que eu vou adquirir no futuro, que ainda não é meu, mas que eu possa vir a adquirir. E para pacificar esse instituto da indisponibilidade do bem, nós temos uma súmula do STJ, que é a súmula 560, que traz alguns requisitos para que o juiz possa autorizar a indisponibilidade. Então acompanhem comigo. O correto, o comum, o normal é a penhora. Mas, em decorrência da situação fática, o juiz pode autorizar a indisponibilidade de bens, desde que cumprida os requisitos da súmula 560. Veja comigo que a súmula 560, ela estabelece alguns requisitos práticos, objetivos, que o juiz vai ter que observar no caso concreto para autorizar a indisponibilidade. Então, na súmula 560, para a gente resumir esses requisitos, ela diz que, para que eu possa realizar a indisponibilidade e o juiz possa aceitar esse meu pedido, né? Então, primeiro, o juiz não pode fazer isso de ofício, precisa de um requerimento por parte do credor, né? A Fazenda Pública vai ter que pedir a indisponibilidade. Só que, para isso, o juiz precisa observar se houve o exaurimento na busca de bens penhoráveis. Ou seja, se a administração, para requerer a indisponibilidade, se ela exauriu, se ela esgotou todas as buscas de bens com relação ao patrimônio do devedor. Então, o que isso significa na prática, Pedro? Significa que, primeiro, eles vão ter que buscar ativos financeiros, verificar se o devedor possui ativos financeiros, não somente conta corrente, mas às vezes ele tem um investimento, uma aplicação financeira. Isso é verificar ativos financeiros. Segundo requisito, eles precisam buscar nos cartórios de registro do domicílio do devedor se existem bens registrados em seu nome. Então não basta apenas olhar no banco para ver se ele tem dinheiro para pagar. É necessário verificar se ele possui algum tipo de patrimônio, bens imóveis registrados em cartório. E o terceiro requisito, verificar no Departamento Nacional de Trânsito se existe algum tipo de veículo, algum tipo de bem móvel registrado em seu nome. Então percebam que esse exaurimento, esse esgotamento na busca de bens penhoráveis não passa apenas pela questão bancária, mas passa também pelo conjunto patrimonial em registro de bens. Tanto cartório de domicílio do devedor e também no DETRAN, né, no Departamento Nacional de Trânsito, na busca de bens móveis que também possam ser ali afetados para o pagamento da dívida tributária. Exauriu, esgotou todos esses meios de buscas de bens e não achou nada em nome do devedor, aí sim o juiz passa a ter a autorização, conforme a súmula 560 do STJ, para bloquear todo o patrimônio do devedor futuro, essa chamada indisponibilidade de bens. É claro que esse bloqueio de patrimônio vai ter um prazo, né? Então, existem aqui duas questões importantes. Primeiro é o valor que eles vão poder bloquear. Até quanto eles podem bloquear? Até o limite da dívida, né? Então, se minha dívida é de 100 mil, eles vão bloquear bens que satisfaçam a dívida até o montante de 100 mil. Se minha dívida é de 50 mil, eles só podem bloquear
até o limite de 50 mil. Outra questão, por quanto tempo o meu bem ficará bloqueado? Por quanto tempo essa indisponibilidade pode render? Bom, de acordo com a legislação tributária, nós vamos entender que essa indisponibilidade, ela pode continuar até o fim da cobrança. Então, até acabar a execução fiscal, que é o tema da nossa próxima aula, inclusive, até acabar a execução fiscal, a minha dívida tributária pode ser exigida de mim. E aí eu posso ter a indisponibilidade de bens ou a penhora com relação ao meu patrimônio, o bloqueio com relação ao meu patrimônio, né? Assim que acabar a execução fiscal, por qualquer que seja o motivo, aquele bem que está indisponível precisa voltar à regularidade e voltar a ser disponível, vamos assim dizer, para o devedor. Tudo bem? Então, muita atenção à diferença entre penhora e indisponibilidade. A penhora é o bloqueio do que eu tenho hoje. Se eu fizer uma busca nesse dia, nesse horário, na sua conta, o que eu vou achar? Isso é a penhora. Agora, quando eu trato de indisponibilidade, é algo que deve durar por mais tempo, né, uma perdura por mais tempo, e ela está relacionada a todo o conjunto patrimonial que o devedor tenha ou que pense em adquirir durante o trâmite da cobrança judicial, durante a execução fiscal, ok? Então são institutos diferentes e que para eu conseguir fazer a penhora, a indisponibilidade após a penhora, eu preciso ter esgotado todos os meios de buscas no patrimônio do devedor. Por isso que é exaurir, né? Esgotar todos os meios de buscas do devedor. Fique muito atento a esses pré-requisitos para que você consiga fazer a indisponibilidade. Um ponto de atenção, então, importante é que a inscrição endividativa coloca o meu nome no banco de devedores. A CDA é o título executivo que atesta que a dívida é certa, líquida e exigível. A penhora, aí já é uma demanda judicial. A penhora já é uma constrição de patrimônio que depende de autorização judicial. E ela é feita onde? Na execução. Dentro da execução fiscal é onde o juiz autoriza a penhora, caso o devedor não tenha se voluntariado na apresentação de bens para pagar a dívida, tá? E essa penhora não pode ser confundida com a indisponibilidade, porque a indisponibilidade, sim, é algo mais especificamente gravoso e depende aí do esgotamento de todos os meios de buscas de bens em nome do devedor. Assim, então, a gente coloca aqui mais algumas garantias do crédito tributário. Como você viu bem na aula anterior, nós trabalhamos 3 modalidades, né? A inscrição endividativa, o arrolamento de bens e a medida cautelar fiscal. E nesse encontro a gente tratou de outras garantias, outros meios assecuratórios que garantem ao fisco o pagamento do tributo, como, por exemplo, a questão envolvendo a penhora de bens, a indisponibilidade e também a questão que envolva aí os elementos, né, que a CDA deve conter de maneira regular para que ela possa ser válida. Então é muito importante que a CDA, que acompanha a execução, esteja correta para que a cobrança possa ser considerada uma cobrança lícita. Vamos então agora fazer uma rápida revisão com o nosso quiz, né? Vamos ver aqui algumas questões que envolvem as principais temáticas que trabalhamos na aula de hoje. Vamos ao quiz. Em que hipótese é possível pedir a indisponibilidade de bens? Letra A, após a inscrição endividativa. Letra B, após a busca de ativos financeiros. Letra C, após o exaurimento na busca de bens penhoráveis. Ou letra D, após o inadimplemento judicial em decorrência da citação válida. Você se lembra que a indisponibilidade de bens ela é bem gravosa, né? Aquela situação que o juiz deve autorizar como a última ratio ali, a última alternativa de resolver a questão. Então veja, a indisponibilidade, conforme a própria súmula 560 do STJ, que trabalhávamos há pouco, ela diz que para que eu possa fazer a indisponibilidade de bens, é necessário o exaurimento na busca de bens penhoráveis. Então, nessa questão, a alternativa certa seria a letra C, né? Eu teria que exaurir a busca de bens penhoráveis para que aí, então, possa ser autorizada a indisponibilidade. Não basta só buscar ativos financeiros, não basta o meu nome estar em dívida ativa, não basta que a penhora tenha sido uma penhora infrutífera, eu só posso requerer a indisponibilidade depois de ter esgotado
todos os outros meios na busca de bens. Né? Uma certa garantia, uma segurança que o contribuinte tem, o devedor, que essa indisponibilidade, por ser o método mais gravoso do direito de propriedade, só possa ser concedido como última alternativa, última instância. Por isso a letra C seria a alternativa correta. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Podemos afirmar que não é uma característica da CDA, ou seja, aquilo que não representa uma característica da CDA. Letra A, se trata de título executivo extrajudicial. Letra B, possui uma presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Letra C, pode ser emendada até a decisão de primeiro grau. Letra D, não pode ser protestado em cartório. Você se lembra que a CDA é uma certidão de dívida ativa e ela equivale a um título executivo extrajudicial. Então já não pode ser a alternativa A, porque ela equivale sim a um título extrajudicial. Não se esqueça que esse título executivo extrajudicial, e por que essa expressão extrajudicial? Porque ela é feita fora do poder judiciário, né? Quem faz a certidão é o próprio fisco. E ela tem natureza de liquidez, certeza e exigibilidade. Então a alternativa B, ela demonstra sim uma característica da CDA e ela quer a que não demonstra. Essa CDA, caso ela não seja paga dentro do prazo previsto, ela pode sim ser protestada em cartório. Por isso, a nossa questão, a alternativa incorreta, seria a letra D de dado, que diz que ela não pode ser protestada em cartório. Na verdade, é o contrário, né? A CDA, ela pode sim ser protestada em cartório. Então, caso você tenha uma dívida e que você não tenha pago, mas já está realizada por meio da CDA, essa certidão de dívida ativa pode ser protestada em cartório. E como nós bem falamos, ela também pode ser emendada, né? Até a decisão de primeiro grau. Por isso que não pode ser a alternativa C. Porque realmente ela pode ser emendada até a decisão de primeiro grau. Mas não se esqueça que existe um elemento que jamais pode ser trocado na CDA, que é o nome do devedor. Então o nome é o único elemento que não pode ser trocado. Vamos então para a nossa última pergunta do quiz. O bem de família é considerado pela lei impenhorável, exceto se a dívida tributária for do próprio bem de família. Letra B, se a dívida tributária for adquirida depois da compra do bem de família. Letra C, se a dívida tributária for superior a 30% do valor venal do bem de família. Ou letra D, se constar autorização judicial para pagamento de qualquer tributo. A gente viu que o bem de família ele é realmente impenhorável, né? Essa é a regra geral do artigo 1º da Lei 8.009 de 90. Ocorre que essa impenhorabilidade não é absoluta, ela é relativa. Tão relativa que o próprio artigo 3º da mesma lei elenca várias hipóteses em que o bem de família pode ser usado para pagamento de uma dívida. Se tratando da dívida tributária, o que o inciso 4 nos ensina do artigo 3º? Que se a dívida tributária for do próprio bem de família, ela pode sim ser penhorada. O que então nos revela a alternativa A como a alternativa correta. Ou seja, se a dívida tributária for do próprio bem de família, e aí estamos falando de uma dívida de IPTU, uma taxa de lixo, uma contribuição de melhoria, o bem, pode ser usado para pagamento da dívida. Todas as outras alternativas não se relacionam a essa exceção. Não importa o valor da dívida, não importa o percentual que essa dívida representa, o que importa é que a dívida tenha nascido do próprio bem de família. É ela que vai nos revelar se eu posso ou não penhorar o bem de família. Se você estiver devendo IPVA, não posso penhorar o bem de família. Mas se você estiver devendo IPTU, estiver devendo uma taxa de lixo, aí sim eu posso fazer essa penhora direta. Espero que você esteja indo bem aí no nosso quiz para revisar, né, os elementos principais no que concerne a nossa temática da semana, que são as consequências jurídicas e administrativas pelo inadimplemento de um tributo. Então nós vimos hoje, especialmente, com relação aos elementos da CDA, a importância dela dentro do processo tributário. A CDA ela é uma certidão de dívida ativa e como título executivo extrajudicial, ela prova elementos muito importantes. Eu até costumo dizer que ela é o passaporte para a execução fiscal, que é a temática exclusiva do nosso próximo encontro. Trabalhamos também os elementos que essa CDA deve ter e quando ela se considera uma CDA nula.
E mesmo sendo uma CDA nula, ela pode ser corrigida, ela pode ser emendada. Lembrando que há um marco temporal para essa emenda, que é até a decisão de primeiro grau, até a prolação de sentença de primeiro grau, caracterizando apenas de que o nome do devedor jamais pode ser alterado dentro de uma CDA. E vimos também, né, as diferenças jurídicas quanto ao instituto da penhora, que é o bloqueio eletrônico de patrimônio, em nome do devedor, e a indisponibilidade de bens, passando, inclusive, por aqueles requisitos estabelecidos na súmula 560, que pacifica quando eu posso, então, realizar o instituto da indisponibilidade. Revisando aquela nossa linha do tempo, passamos, então, pelo fato gerador, posteriormente lançamento, logo na sequência dívida ativa, depois certidão de dívida ativa e agora nós vamos adentrar num quinto e último elemento, que é a execução fiscal. Agora é o momento em que a cobrança não é mais de natureza administrativa e passa a ser uma natureza judicial. E é o tema especial que eu deixei aqui para trabalharmos na nossa próxima, na nossa quarta aula, aqui na nossa Semana do Direito Tributário, estudando as consequências administrativas e judiciais do inadimplemento do tributo. Espero contar com você então no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.